A você que está conectado conosco para mais um culto, a nossa saudação. Amanhã é o segundo domingo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, em que Deus enviou o seu Santo Espírito e os discípulos falaram as várias línguas das pessoas que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Assim ouviram a mensagem do Evangelho a partir de um maravilhoso sermão que Pedro anunciou lei e Evangelho. Ou seja, disse o que, como nós devemos viver a nossa vida, que desta forma, cumprindo leis, não conseguiríamos nos salvar. E por isso, Deus teve que enviar o seu Filho, o nosso Salvador. E esta é a boa notícia do Evangelho. Quase 3.000 pessoas abraçaram a fé naquele dia, passaram a crer, e o Evangelho passou a ser anunciado pelo mundo, chegando até nós também. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido, e convido você a que façamos nesse momento a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos acompanhar ou cantar junto o hino 157 do Inário Luterano. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se essa também a tua confissão,
na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos ler o Salmo de número 130. Trata-se de uma oração pedindo a ajuda de Deus, e esse salmo também é uma canção de peregrinos. O que significa isso? O povo de Deus vinha de todos os lugares para o templo em Jerusalém. E durante o trajeto, cantavam louvores a Deus, faziam as suas orações, e esse é um dos salmos em que também isso acontece. Este, de entre 7 salmos, é o 6º salmo também, que pede a Deus o perdão dos pecados, confia nele, no perdão, e que Deus jamais abandona os seus filhos. Grande consolo e conforto para nós também nos dias atuais. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel, e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Assim termina a leitura do Salmo. Nós queremos entoar ao nosso Deus glória. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nesse momento, nós queremos também fazer a leitura da carta para o dia de hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 4, dos versículos 13 até o versículo de número 18, entrando no capítulo de número 5, o versículo também de número 1. 2 Coríntios 4, 13 a 18, entrando pelo capítulo de número 5, versículo de número 1, onde nós lemos. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Assim termina o texto da carta, da epístola para o dia de hoje. Convido você
a acompanhar o grupo Boa Nova com uma canção. A próxima canção, também de autoria do Boa Nova, mas pelo que eu vi a galera aqui conhece a música. A gente vai ensinar pra vocês o refrão. É muito fácil, hein? Muito fácil, ó. Todo mundo aí consegue dar um pulinho pra frente? Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Foi. Barbada, né? Agora levanta as mãos. Ah, ó, agora, ó. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão. Barbadinha, né? Vamos junto! Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, de Jesus vem o perdão. Pela graça de Deus mediante a fé, eu e você ganhamos o céu. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão. Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, de Jesus vem o perdão, de Jesus vem o perdão. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto há pouco lido da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 da segunda carta, versículo de número 16, que é o nosso destaque. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Sob o tema, nunca ficamos
desanimados. Amigos no Salvador Jesus, se alguém perguntar para você, a quantas você anda? Como querendo saber, sua vida vai bem? Você está animado ou está vivendo a vida desanimado? É bem provável que nos dias atuais de pandemia, tantas dificuldades, angústia, dor, desencontros e mesmo a morte que está ao nosso redor. Muitas pessoas digam que estão desanimadas em suas vidas. Nosso texto de hoje, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que acabamos de ler, nos quer mostrar que, mesmo diante de tantas dificuldades, podemos, ainda assim, não ficarmos desanimados. Seria isso uma real possibilidade? Alguém poderia perguntar. Isso é possível? Como assim? Me explica. Pois bem, para entendermos bem o nosso texto, precisamos olhá-lo fazendo parte de um todo do capítulo de número 4, porque nós lemos do 13 em diante. Bem como também olhar num contexto de toda a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coisas que Paulo disse antes do nosso texto, que nós não lemos hoje, bem como o que ele diz logo depois daquilo que nós lemos, são como luz a clarear nitidamente o que nos fala, abrindo o nosso entendimento. Os coríntios são um pequeno grupo de cristãos vivendo numa cidade grande da época, a cidade de Corinto. Um porto importante, de grande comércio, cidade cheia também de imoralidades, problemas semelhantes, podíamos dizer, às grandes cidades dos nossos dias. E ali, na cidade de Corinto, os cristãos de Corinto são o povo de Deus daquele lugar. Deus os chamou, os inseriu pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo, para os seus propósitos. Eles agora fazem parte do reino de Deus. Aqui eu já quero chamar a atenção de que você e eu, que estamos aqui nesse momento, você conectado conosco, nós estamos, não por acaso, nesse momento, e nem por acaso também em todas as atividades da nossa vida. Pois, se nada acontece sem o conhecimento e o consentimento de Deus, muito menos você e eu estaríamos aonde estamos, sem o consentimento do nosso Pai Celeste. Nada é por acaso. Pode ser, de repente, por acaso, do nosso conhecimento, mas não daquele, o Deus Criador do mundo. O Deus Salvador que em Cristo nos amou e enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. E que santifica o mundo pela ação do seu Santo Espírito, pela palavra e os sacramentos, batismo e Santa Ceia. O apóstolo Paulo lembra em nosso texto aos Coríntios e lembra a nós também, dizendo: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. 2 Coríntios 4:7. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso
para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Versículos 5 e 6 do capítulo 4. Cientes, portanto, então, desta verdade, pertencentes ao reino de Deus, apesar de vaso de barro, porém com tamanho tesouro no coração, o resultado dos filhos de Deus só pode ser conforme 2 Coríntios 4,13, do qual o apóstolo diz: eu criei e por isso falei. A fé produz frutos, pois a alegria no coração não se consegue conter. Os olhos brilham, a boca fala, o corpo age. Assim como o Espírito Santo moveu os discípulos a levarem o Evangelho, a boa notícia da salvação pela fé em Cristo Jesus para o mundo. Em Pentecostes, hoje somos nós, o povo de Deus, dos dias atuais, movidos pelo amor de Deus, a agir semelhantemente como fizeram os discípulos, levando esta mensagem da salvação para o mundo. Palavras e ações são esperadas de nós em nossa fé em ação. Agora, já fica mais claro, né? O que Paulo disse aos coríntios e a nós. Sendo nós possuidores da graça de Deus em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer ao nosso redor, nunca ficamos desanimados. Quem sabe tristes por alguns instantes, mas logo de novo revigorados. O apóstolo Paulo diz: mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Eu digo para vocês, quem tem me acompanhado, já falei outras vezes e repito hoje, final desse ano eu fecho 30 anos de ministério, fora outras experiências de trabalho na vida. E por isso, por que eu digo para vocês e faço questão de dizer isso? Porque eu vejo e continuo observando na conversa com pessoas, e acredito que você também tem observado o que vou dizer agora, de que, especialmente entre pessoas idosas, elas dizem que seu corpo está desgastado. Não é mais como era antigamente. Isso é nítido. Isso é notável, mas que o espírito vai se renovando dia a dia. E eu acho que você concorda comigo nesse sentido. Se você está mais perto de pessoas já de idade avançada e vê como elas estão levando a vida. Com raras exceções, obviamente, que também existem. Não há dúvidas de que o Espírito Santo trabalha o coração, a mente dos cristãos, renovando-os dia a dia, independentemente da idade. Firmando-os pela palavra e sacramento, batismo e santa ceia, onde o Espírito Santo atua, na fé em Jesus, o Espírito sempre dá alegria de viver, sentido para a vida, até que Deus chama as pessoas para a vida eterna no céu junto com Ele. Paulo ainda nos dá um ensinamento que só quem está na fé em Jesus consegue enxergar isso, consegue ver e sentir. As dificuldades pelas quais passamos nesta vida, Paulo diz aqui no texto, chama de pequenas. Por quê? Porque diante da glória prometida por Jesus aos cristãos futuramente no céu, as dificuldades desse mundo são pequenas, diz o apóstolo Paulo.
Por isso Paulo diz, e aqui está o texto daquilo que me referi, essa pequena e passageira aflição, diz Paulo, que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito mais do que o sofrimento. E Paulo diz a razão para vermos as coisas assim. E ele diz, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto, ou seja, a vida eterna, essa tem a duração para sempre. O texto nos alerta para não nos apegarmos de quê? De olhos e de coração para as coisas desse mundo, que passarão, não há dúvida, e você sabe disso e eu também. Mas termos os nossos olhos fitos no céu, pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação. E é por isso que os jovens podem dar um pulo para frente e cantar a canção maravilhosa. Por quê? Porque temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Assim nos lembrou a canção do Boa Nova antes do início da nossa mensagem. Por isso, nunca ficamos desanimados. Paulo diz, no capítulo 5, versículo 1, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa é a promessa de Jesus, lá em João 14, versículo 1 em diante. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar e voltarei para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus diz para nós. E Paulo ainda diz que essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre, segundo Coríntios 5:1. Agora entendemos claramente o que o apóstolo Paulo já disse para nós lá no início de nossa mensagem. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Que nossa súplica ao nosso Deus seja: bondoso Deus, concede sempre teu Santo Espírito sobre nós, para que diariamente vivamos na fé em teu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, nos oportunizando perdão dos pecados, vida e salvação. Assim, nunca ficaremos desanimados. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Após ouvir a palavra maravilhosa do nosso Deus ser anunciada, nós queremos, nesse momento também, fazer a nossa confissão da nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Momento da nossa oração geral, em que queremos lembrar dois fatos importantes aqui na oração de hoje. O primeiro deles é que no próximo sábado temos casamento aqui na nossa paróquia, na comunidade de São Paulo, e pretendem casar-se, então, no dia 12 de junho, próximo, a Karine Lopes Garcia e o Roberto Valente Dutra. Ela é filha de Nadir Lopes Garcia e José Hugo Dias Mes Garcia, e ele filho de Jussara Valente Dutra e Valnei Borges Dutra. E nós queremos incluir os noivos em nossa oração. Também não podemos deixar de mostrar a nossa alegria compartilhada com a dona Heide. Um telefonema muito bonito, conversando com a dona Heide, recebi dela, e a alegria dela era que, anteriormente, eu tinha feito uma visita à distância na casa dela, e ela falou, junto com o seu esposo, que estava ali, que provavelmente precisava fazer uma cirurgia, porque teve fratura no braço, 2 fraturas. E a boa notícia e a alegria que queremos compartilhar e agradecer a Deus é que ela não precisa mais fazer a cirurgia. E que queremos pedir que Deus a abençoe ricamente nessa recuperação. Não podemos deixar de nos lembrar também das pessoas com Covid. Temos muitas pessoas e muitas pessoas próximas de nós, e que os nomes não estão aqui, não estão citados ou aqui foram trazidos para serem colocados aqui, mas que Deus sabe quem é. Nós também conhecemos algumas pessoas, que não tem o seu nome aqui, não foi trazido o nome para a oração, mas que sabemos que Deus está cuidando bem delas. E digo para elas que estão conectadas conosco, quem sabe, que Deus os abençoe. E tenha a certeza de que Ele está com vocês. Ele disse, nunca deixarei vocês, jamais abandonarei. E nesses momentos difíceis também, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe e dê uma boa recuperação, bem como de outras dificuldades de saúde que outros possam ter também pelo mundo afora. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, a Tua misericórdia, graça e Teu amor são maravilhosos. E que bom que nós temos de novo a palavra do Teu Evangelho no dia de hoje. A carta do apóstolo Paulo, lembrando esse Evangelho para o povo e, assim, trazendo ânimo para a vida deles. A vida de todo o Teu povo, de todos os tempos, por causa da pecaminosidade, sempre vai ter dificuldades, angústia, dor e morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas faz-nos sempre lembrar de que o dom gratuito Teu é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Bondoso Deus, obrigado pela mensagem de ânimo que deste oportunidade de termos hoje, a partir da revelação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a dizer para os coríntios e para nós, nunca ficamos desanimados. Tira, Senhor, a nossa tristeza de lado e dá-nos sempre ânimo pelo Teu Santo Espírito a viver e olhar além da nossa vida aqui, olhar para a vida futura pela fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, nosso Salvador, nos dando perdão dos pecados, vida e salvação. Pedimos, Senhor, que abençoes todas as pessoas as quais nós citamos e as recupere de acordo com a Tua santa vontade. E se porventura Tu levas alguém para junto de Ti, que leves para o conforto do reino celeste, como prometeste e vimos no texto, e que também console e conforte os entes queridos. São as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. Olha com Tua misericórdia para os profissionais de saúde, para dar capacidade a todos, aos médicos e todas as pessoas, enfermeiros e ajudantes e assim por diante. Abençoa as governabilidades pelo mundo, nas estratégias especialmente. Abençoa toda a vacinação pelo mundo, para que haja imunidade e todos nós possamos voltar a uma vida diferente, mais normal, e pedimos a Ti a vida em normalidade como os tínhamos antes. E especialmente para Te louvar, adorar e glorificar. Nos alegramos muito, dizemos obrigado pela boa recuperação da dona Heide e que ela possa ter uma plena recuperação, não precisando fazer a cirurgia. E olha com Tua graça, misericórdia e amor para os noivos que no próximo sábado vêm aqui diante do Teu altar para receberem a bênção
matrimonial. Abençoa-os para que possam ter uma vida sempre em tua presença, na confiança em ti, seguindo abençoados a vida do dia a dia neste mundo e depois a vida eterna contigo. Concede-nos, Senhor, sempre as tuas bênçãos sobre todas as coisas de nossas vidas e que possamos sempre estar conectados de novo ou presencialmente, quando se pode, para os cultos em louvor, honra e glória ao teu santo nome, usufruindo do que tu tens a nos dar, tua palavra e os sacramentos, e também aceitando nossas orações, nosso louvor e a nossa vida para poder te servir em resposta ao teu grande amor. Ouve-nos e abençoa-nos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento que a gente faz os agradecimentos a todos que de uma maneira ou de outra deram oportunidade, ou melhor, colaboraram para esta oportunidade de nós termos o nosso culto. Não deixa também de, eu digo sempre, abrir o teu coração para que possa fazer as tuas doações também, especialmente para as pessoas nas necessidades e também nesse tempo agora que nós estamos nos aproximando também do inverno. Não esqueçamos as tampinhas, o recolhimento das tampinhas, para que possa angariar fundos para a construção da sede dos autistas aqui de Cachoeirinha. E que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Vem sempre estar conectado conosco, sábado, 19 horas e 15 minutos. Espalha essa mensagem do Evangelho. Cremos, por isso também falamos a partir do texto de hoje, para que mais pessoas possam se fortalecer, para que não fiquem desanimadas, e também outras que não conhecem o Evangelho possam conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que tenhas um abençoado fim de noite, um domingo abençoado, uma semana abençoada e até estar novamente conosco para o próximo culto. Deus abençoe a tua semana. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido você a acompanhar ou cantar junto o último hino do nosso culto, o hino 393.